Professor Leandro Carnal, venha, por favor, em nosso socorro. Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Professor Carnal, o que é que o passado nos diz sobre o nosso futuro? Boa tarde. Boa tarde, eu gostei da chamada. Vem em nosso socorro. Então tem que repetir assim, não tema com Carnal, não há problema. Professor, a gente está querendo alguém que assim mostre, sabe, o caminho, uma luz. Alguém Estamos careca de saber coisa. o que pode ser feito, professor. Você veja que, em primeiro lugar, as pessoas estão assustadas como se a corrupção fosse uma novidade. Então, quando se fala em volta da monarquia, devemos lembrar dos muitos escândalos de corrupção da monarquia, ou dos muitos escândalos de corrupção das ditaduras. A corrupção não é uma novidade. A novidade, e é positiva, é que nós estamos punindo, nós estamos prendendo. Este é um momento que, sob esse aspecto, tirando a crise econômica terrível e a insegurança jurídica que a gente vive, é um momento que devia ser, a rigor, comemorado. Estamos prendendo pessoas desonestas e corruptas. Estamos mandando para a cadeia. Não é todo mundo como a gente gostaria, não são todos os corruptos, naturalmente, mas já é bastante. Mais delações vão aparecer, mais gente vai ser indiciada. É um profundo processo de purgação do nosso sistema político. E isso é ótimo. Estamos expectorando, estamos botando para fora esse catarro chamado política. Isso é excelente em vários sentidos. Há um custo de tudo isso, um custo econômico. Né? Porém, eu vejo com muito otimismo este momento, como se no passado não houvesse corruptos, ou se no passado não houvesse problemas, só que nós não puníamos esses problemas. Né? Então, eu acho que é um momento rico na história do Brasil. E ele deve ser resolvido com o aprofundamento da democracia, ou seja, nós devemos aprofundar as opções jurídicas e de exercício da vontade popular. Eu acho muito bom que isso esteja ocorrendo. Essa profunda crise desse momento, que começou em 2013 e não se encerrou e vai entrar em 2017, é um passo importante na história do Brasil. E eu acho que no futuro será lembrado como o início de uma transformação. Infelizmente, ele contém o seu contrário. As pessoas que passam a duvidar da democracia como instância, como se nas ditaduras não houvesse corrupção. Né? Professor, agora, as nossas instituições são sólidas o suficiente para aguentar o tranco que vem por aí? É como perguntar de um carro velho se ele vai subir a imigrantes, né? Só tem um jeito de saber, é subindo. Eu não sei se elas são sólidas. Elas têm se revelado, nós passamos por um impeachment do ex-presidente Collor, nós passamos por uma crise profunda de impeachment com a ex-presidente Dilma, estamos agora sob fogo, quando eu dizia que a corrupção não era problema de um partido, estamos sob fogo cruzado agora, sob novas delações. Tudo isso está pondo em xeque as instituições. Como diz Nietzsche, tudo que não nos mata nos torna mais fortes. Se a solução for aprofundar a democracia, as pessoas passaram a ter consciência dos poderes, dos problemas do nosso Supremo Tribunal, das questões de como a lei vê distinções entre pessoas, como Renan Calheiros pode, por exemplo, evitar um oficial de justiça e eu não posso. Tudo isso está trazendo à tona as pessoas que o rei está nu, que a república está nua, e é hora da gente repensar de novo nessas questões. E lembrando sempre a todos nós, cidadãos brasileiros e eleitores, que essas pessoas que estão sob ataque, todas foram eleitas pelo voto popular, direto e democrático. Logo, é uma questão para que também o eleitor reflita, né? Agora, professor Carnal, muitos ouvintes aqui fazendo uma pergunta que acho que passa pela cabeça de todos nós, né? Quando a gente não consegue identificar nesse corpo político que está aí, aquele nome que seria o nome ideal, o nome preparado, o nome probo, como é que vai ser isso? Quem é que vai tocar essa bola para frente caso ocorra algo diferente do ponto de vista institucional? Sabe quando não se identifica naquilo que está colocado à mesa uma opção que olha, nessa aqui eu aposto? Como que esse momento histórico pode terminar, professor?
Eu acho que um nome probo, ele pode aparecer, mas nós temos esse risco sebastianista, que é aquela característica política brasileira de buscar um salvador, um messias, alguém que vai resolver a situação. Isso é um problema. Eu acho bom que nós não tenhamos um nome na manga, mas uma solução um pouco mais geral. A solução não está num presidente carismático e honesto. A solução está numa ressignificação de todo o sistema político. A solução não está em tirar alguém de fora da política, como vão aparecer agora muitos empresários, dirigentes industriais, dirigentes empresariais que vão dizer: eu não sou político, eu quero fazer algo fora da política. Isso é natural nesse momento, mas a solução é uma ressignificação da política brasileira, ou seja, da própria instância, do excesso de partidos, do excesso de medidas judiciais, da judicialização da nossa política, do excesso de ter que distribuir cargos, desse presidencialismo comprometido com tantos partidos. A solução está nisso. Tanto faz o homem que subir, se não houver uma solução política, tanto faz. Quer dizer, o Império Romano ia bem com imperadores malucos, e quando teve bons administradores entrou em declínio, porque o sistema estava corrompido. Então, nós precisamos pensar que a solução não é um Messias, não é Dom Sebastião voltar da batalha, que ele desapareceu em 1578. A solução é uma ressignificação de toda a política. Precisamos de uma reforma profunda da política, e eu sou da opinião que precisamos de uma constituinte exclusiva nesse momento, para aprofundar a democracia e varrer esse tipo de prática, e depois voltar a pensar o sistema político de forma mais regular. Pois é, professor, agora vem a pergunta aqui. Nós precisamos de um líder, provavelmente, porque sem um líder é muito difícil sair, encontrar um norte. Não estou dizendo de um líder que nos conduza como se conduz uma boiada, mas de alguém que tenha credibilidade moral e tenha sido provado, e que não vai de novo meter o país num paradigma desse, assim, de entregar de novo para as mesmas pessoas, para velhos grupos de corruptos que vão aí mais uma vez se locupletar. O senhor se lembra de alguém que tem essas características, não? Assim, de bate-ponto? Nesse momento, não consigo pensar em ninguém. Mas quando nós estávamos no governo Itamar, e se dizia a mesma coisa, e de repente passaram a ver no ex-ministro das Relações Exteriores, depois ministro da Economia, Fernando Henrique, se viu isso. Depois se viu em Lula essa liderança. Eu não estou muito preocupado, porque eu acho muito parecidas as lideranças políticas. Os espectros de direita e de esquerda são uma fantasia do nosso macartismo que existe hoje. Eu vejo uma necessidade de repensar o sistema político, redesenhar o perfil da política brasileira, para então se encontrar um líder. Eu, ao contrário, desconfio muito de líderes e desconfio muito de salvadores da pátria. Desconfio muito de pessoas que encarnem a moral e vão fazer uma cruzada moralista. Desconfio muito de quem queira fazer o bem e represente o bem. Confio muito nas soluções coletivas, constitucionais, amplas e diretas. Eu acho que há pessoas que contavam, pelo menos até há pouco, com grande popularidade, como a ministra Carmen Lúcia. Há pessoas que se inclinaram, por exemplo, a ex-juízes ou atuais juízes, ou a empresários. Eu acho tudo isso possível. Todo brasileiro de mais de 35 anos, brasileiro nato, em pleno gozo dos seus direitos políticos, pode se candidatar à presidência. Isso habilita a mim, habilita a você, habilita Roberto Justus, habilita o juiz Moro, habilita o ex-ministro Barbosa do Supremo. Todos têm mais de 35, estão em pleno uso dos direitos políticos e são brasileiros natos. Então tem todas as condições para poderem ser. Vai restar agora o campo político, o que vai passar sob esse moinho, que a água vai passar sob este moinho, né? Pois é, nós temos Cláudio Berto, Thaís? Está conectando. Está conectando, né? Professor, olha, muito obrigado. Pelo menos um alento o senhor traz para a gente, né? Porque Não, pelo contrário, eu estou mais esperançoso do que eu estava antes. Então, estou mais esperançoso ainda. Que bom, professor, porque às vezes a gente fica olhando assim e fala, meu Deus, o que está por vir e tal. E é bom ouvir uma ponderação, não é, que vê nesse processo todo uma possibilidade de que a luz no fim do túnel esteja nele mesmo, não é? E não a escuridão que de vez em quando a gente enxerga. Obrigada. Eu estou esperançoso e transmito aos nossos ouvintes
a ideia de que estamos num momento difícil, mas a economia não está mais tão ruim em perspectiva agora como estava antes. Então, estou com essa esperança. Estou com a esperança que a política, no meio dessa purgação, dessa catarse, ela encontre uma solução que não seja o arranjo e a pizza que nos caracterizaram até aqui, né? Muito bom. Professor Leandro Carnal volta no Bastidores do Poder na quarta-feira aqui com a gente. Um beijo, professor. Até lá, hein? Outro, até lá. Tchau, professor. Obrigado.